Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo de 25 a 31. Gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia e refletir comigo nesse texto, que é muito importante e com certeza vai trazer para nós uma mensagem muito importante para a nossa vida espiritual. O texto nos fala assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O texto bíblico ele nos mostra que Jesus estava num determinado lugar e uma grande multidão o acompanhava. Jesus, por onde passava, uma grande multidão ia atrás dele. No meio dessa multidão, como nós já vimos em muitas outras ocasiões, havia pessoas interessadas em ouvir de fato o verdadeiro evangelho, outras pessoas interessadas apenas em os milagres de Jesus, e outras pessoas apenas querendo acusar Jesus de alguma coisa, portanto, estavam atrás dele querendo que ele vacilasse de alguma forma para que pudesse entregá-lo e matá-lo e condenasse a ele. Mas o que me chama a atenção é que sempre quando Jesus percebia que havia uma grande multidão perto dele, ele fazia questão de pregar um sermão objetivo, duro, para que aquelas pessoas entendessem o verdadeiro propósito de seguir Jesus. Porque não adiantaria estar perto de Jesus pelos motivos errados. Buscar Jesus pelos motivos errados não os levaria e não levaria essas pessoas até Deus. Portanto, Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, o texto bíblico ele vai nos informar que Jesus, vendo aquela grande multidão que estava perto dele, ele volta para aquela multidão e vai dizer para aquela multidão uma verdade do Evangelho. E ele vai dizer para aquela multidão assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe e mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está deixando bem claro para aquelas pessoas que estavam acompanhando, talvez apenas querendo ver os milagres de Jesus e querendo estar próximo de Jesus. Jesus deixa bem claro para aquelas pessoas que se alguém vai até ele, se alguém procura ele, mas não estiver disposto a aborrecer, ou seja, se alguém não estiver disposto a abrir mão do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos e irmãs, da sua esposa, dos seus filhos, e inclusive da sua própria vida, não poderia ser discípulo de Jesus. Bom, durante muito tempo nós ouvimos um evangelho que nos convida a ir até Cristo para ter coisas nessa terra. Um evangelho que nos convida a ir até Cristo e procurar Jesus para que ele resolvesse as nossas questões terrenas, os nossos problemas aqui na terra. Muitas vezes ouvimos um evangelho que nos convida a ir até Cristo para ter uma vida boa aqui neste mundo, uma vida tranquila aqui neste mundo. Buscar até Cristo e ir até Cristo e buscar a Cristo, apenas esperar em Cristo só nessa vida. E o apóstolo Paulo já nos informou dizendo que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis que existe. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus ele vai mostrar para nós o verdadeiro evangelho e o motivo real pela qual devemos estar buscando Jesus. Eu gostaria de dizer para você, através desse vídeo, através desse texto bíblico, que a mensagem do evangelho não nos convida a ir até Cristo para a gente ter coisas nesse mundo, para ter uma vida tranquila neste mundo, e nem tampouco para que haja paz até mesmo dentro da nossa casa e dentro da nossa família.
Jesus, em outra ocasião, em outro texto, ele já vai deixar bem claro: não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer espada. E muitas vezes eu vim colocar o pai contra o filho contra o pai. Ele diz: eu vim trazer espada. Eu muitas vezes vou ser o motivo da divisão de famílias. Porque alguns vão querer me servir e outros vão ser contra aquele que quer me servir. E aí Jesus então está dizendo aqui que se nós não estamos dispostos a abandonar, a renunciar, a aborrecer o pai, a mãe, os filhos, a irmã, enfim, famílias, inclusive a minha própria vida, eu não posso ser discípulo dele. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu tenho para te dizer. Você tem certeza que você é discípulo de Jesus? Você que vai a alguma religião, você que vai a alguma igreja, seja essa qualquer lugar ou aonde for. Você que talvez não está em nenhuma denominação, mas que congrega nas casas ou congrega em outro lugar. Você tem certeza absoluta de que você é discípulo de Jesus? Você tem certeza absoluta que você de fato vai estar com Cristo quando Ele retornar? E esse dia não está longe. Mas você tem certeza que você é um discípulo de Jesus? Eu gostaria de dizer para você que o fato de você ir a uma religião ou ir a algum lugar, reunir, ler a Bíblia, cantar, louvar, não faz de você um discípulo de Jesus. Porque muitas pessoas estão nas igrejas, faz parte de uma religião, cantam, louvam o Senhor, mas ainda está vivendo a sua própria vida. Não renuncia o seu pai e a sua mãe. Quantas pessoas descobrem a verdade do Evangelho, estão em alguma determinada religião? Quantas pessoas descobrem que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, é contra aquilo que a sua religião faz? Mas quantas pessoas, ao olhar para o pai e para a mãe, eles dizem: meu pai e a minha mãe é assim, eles foram assim, portanto eu não vou deixar. Quantas pessoas deixam de fazer a vontade de Cristo por causa do pai e da mãe, dos irmãos, das irmãs, da família? Preocupados com a família, o que a família vai pensar, o que a família vai dizer? Preocupados em trazer discórdia na família. E Jesus, ele deixa bem claro nesse texto que se alguém não estiver disposto a aborrecer pai e mãe, irmãos, família, inclusive a sua própria vida, não pode ser discípulo dele. Então entenda uma coisa: se você não está disposto a abrir mão da sua vida, de família, de tudo por causa de Cristo, você não pode ser discípulo de Jesus. Essa é a verdade do Evangelho. E aí ele vai dizer assim ainda, no verso 27, ele diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Porque Jesus diz que eu tenho que tomar a cruz e segui-lo. Olha, muitas pessoas dizem que Jesus já pagou todo o preço na cruz, portanto eu não preciso fazer nada para me ter a salvação e para me servir Jesus. Mas do mesmo jeito em que Jesus carregou uma cruz, Ele também nos convida a carregar uma cruz. E Ele coloca isso como condição de ser discípulo dEle. Ele deixa bem claro para nós então que se eu não renunciar à minha vida e não tomar a cruz e carregá-la todos os dias, eu não posso ser discípulo de Jesus. O que significa a cruz? A cruz é um símbolo de morte. Então quando Jesus me convida a carregar a cruz, porque Ele também carregou uma cruz, Ele está dizendo que eu preciso morrer para mim mesmo todos os dias. Eu preciso renunciar às minhas próprias vontades todos os dias. Olha, muitas pessoas estão nas igrejas enganadas, achando ser servo de Deus, achando que é servo de Cristo, mas não são. Não são porque não renunciam às suas próprias vontades, não renunciam à sua vida. As pessoas querem experimentar o melhor deste mundo, fazer tudo que eles querem viver nesse mundo, não abrem mão de nada do que eles querem, nenhum desejo deles, por causa de Cristo, e vão à igreja no final de semana, vão no culto no final de semana e cantam e acham que isso é o suficiente. Mas eu quero dizer para você, porque Jesus está dizendo para nós que isso não é suficiente.
se eu não estiver disposto a morrer para mim mesmo, a renunciar à minha vida, minhas vontades, eu não posso ser discípulo dele. Essa é a condição para ser discípulo de Jesus. E da mesma maneira em que Jesus carregou uma cruz, ele morreu na cruz, ele também está dizendo para mim que eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso renunciar à minha vida terrena por causa dele. Carregar a cruz todos os dias significa morrer todos os dias. O apóstolo Paulo já nos disse que já estou crucificado com Cristo e vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então entenda uma coisa aqui. O Evangelho, ele não nos convida a ir até Cristo para ter vida boa nessa terra aqui, agora, nesse momento, nessa era atual. Não. Ele nos convida a ir até Cristo para que a gente morra. Conhecer a Cristo e viver a Cristo, ter a Cristo, ser discípulo de Cristo significa morte. Morte aqui neste mundo, renunciar às minhas vontades, morrer para mim mesmo. Portanto, se eu não estou disposto a morrer para mim mesmo, renunciar às minhas vontades e viver neste mundo não para mim, mas viver para Ele, eu não posso ser discípulo dele. Entenda que essa é a condição para ser discípulo de Jesus. Eu posso fazer qualquer outra coisa. Eu posso não perder um culto da igreja. Eu posso não perder um estudo bíblico da igreja. Eu posso ser o mais dedicado na minha religião. Mas se eu não abro mão dos meus desejos, se eu não abro mão das minhas vontades, se eu ainda não morri para mim mesmo, se eu não abro mão de família, de tudo aquilo que me impede de servi-lo, eu não posso ser discípulo dele. Essa é a condição do Evangelho, a condição para ser servo de Cristo. E por causa disso, ele também está dizendo que nós temos um preço para pagar. E por isso ele vai citar para nós dois exemplos nesse texto. Ele diz assim, no verso 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se temos os meios para construir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que o virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Então Jesus ele vai citar para nós o primeiro exemplo. Após dizer para nós que nós temos que renunciar a tudo, família, a nossa própria vida, tudo, por causa dele, que a gente precisa morrer para a gente mesmo, renunciar a essa vida terrena por amor a ele. Ele vai dizer assim, pois qual de vós, para construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço que fica aquela torre, para ver se tem condições de terminar e de começar e de terminar essa obra. Quando você vai construir uma casa, você não começa a construir ela de qualquer jeito, mas primeiro você senta e calcula o preço que vai ficar a obra e quanto você tem. E aí então você vai se organizar para construir a sua casa. Ninguém começa uma construção sem calcular o preço, o valor que é aquela construção e quanto ele tem para pagar aquela construção. O que tem a ver isso com o que Jesus disse anteriormente? Jesus está dizendo para nós que o preço para ser discípulo, e nós temos que pagar um preço sim, porque Jesus pagou o preço na cruz, pagou um preço que ninguém podia pagar. Mas o preço que Jesus pagou na cruz não foi os cravos entrando em suas mãos, não foi. Por que só ele poderia pagar aquele preço? Porque só ele era justo, só ele era sem pecado. Mas ele pagou o preço por nós, de maneira que a salvação é pela graça, é pela graça. A salvação é pela graça. Ele pagou o preço na cruz porque nenhum de nós teríamos condições de pagar, ainda que nós fôssemos crucificados do mesmo jeito que ele foi. Nós temos histórias de discípulos que foram crucificados como ele foi. Mas esses discípulos, mesmo sendo crucificados como ele foi, não poderiam pagar o preço. Por que não? Porque esses discípulos eram pecadores. E ali na cruz morreu um homem inocente. Um homem inocente morreu e foi crucificado, e ele então pagou o preço, só ele poderia pagar. Mas nós temos um preço também a pagar. Nós temos um preço a ser pago para que nós possamos servir e ser discípulos de Jesus. E o preço é morrer, o preço é renunciar a tudo que a gente tem neste mundo, tudo que a gente tem nessa vida.
E Jesus então vai citar o exemplo. Então calcule o preço do discipulado. Qual é o preço do discipulado? Renúncia, morte para mim mesmo, renunciar a tudo. E depois ele vai citar nesse texto outro exemplo. Ele vai dizer assim: qual homem que antes de ir para a guerra, ele primeiro não se assenta com seus conselheiros para ver se o seu exército de 10 mil homens pode combater o exército de 20 mil homens que vem lutar contra ele? Caso contrário, ele perceba que o seu exército não vai conseguir derrotar aquele exército inimigo. Ele manda uma embaixada de paz para pedir então paz contra aquele exército, e eles não vão guerrear, porque ele percebeu que o seu exército não tem condições de derrotar o exército inimigo. Perceba que Jesus está usando esses exemplos para dizer para nós que se nós não calcularmos o preço do discipulado, por isso que muitas pessoas começam a servir a Cristo, mas não acabam, não vão até o fim, desistem no meio do caminho. Por quê? Porque eles vão com uma proposta de ter uma vida boa, porque os falsos profetas ensinaram assim. Os falsos profetas ensinaram as pessoas a ir até Cristo e um evangelho falso, dizendo que as pessoas vão até Cristo para ter vida boa aqui na terra. E essas pessoas foram até Cristo nessa ilusão. Mas não, a palavra de Deus e o evangelho nos convida a ir até Cristo para morrer, para renunciar a nossa vida, renunciar a tudo que temos e tudo que somos. E ele ainda vai dizer aqui no verso de número 31, ele diz assim, verso 32, verso 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Entenda que a condição para ser discípulo de Cristo não é ir ao culto, não é ser batizado, não é cantar, não é ler a Bíblia, não é participar do estudo bíblico. A condição para ser discípulo de Cristo é renunciar a tudo, abrir mão de tudo, renunciar à sua própria vida. As outras coisas são consequências disso. Mas se eu faço as outras coisas e não renuncio à minha vida, eu não posso ser discípulo de Jesus. Em Mateus 24, Jesus vai dizer assim para a gente. Em Mateus capítulo 16, versículo 24 adiante, ele também vai nos convidar a carregar a cruz. E ele vai dizer assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrá-lo novamente. O que Jesus está querendo dizer é que eu não posso ter a vida eterna se eu não perder essa vida terrena. Eu não posso viver o melhor dessa terra e o melhor do céu, como muitas pessoas estão querendo viver. Eu não posso viver da maneira em que eu quero viver neste mundo e ganhar a vida eterna. Para que eu possa ter a vida eterna e ter a vida com Cristo, eu preciso renunciar à minha vida aqui na terra. Então entenda uma coisa: ser discípulo de Jesus exige a sua morte, agora, nesse momento. O que é isso? Deixar de respirar? Não. Significa você morrer agora, nesse exato momento, quando você confessa Jesus como seu Senhor. O apóstolo Paulo não morreu no caminho de Roma, ou não morreu em Roma, mas o apóstolo Paulo morreu no caminho de Damasco, no dia em que ele entregou a sua vida para Cristo. Por isso ele vai dizer: vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se eu e se você não estamos dispostos a renunciar às nossas vontades, nossos desejos, nossa vida, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Então não se engane com o falso evangelho. Calcule o preço do discipulado. O preço de ser discípulo de Jesus é caro, e ele vai exigir a renúncia da sua vida e vai exigir a sua morte aqui agora nesse momento. Renunciar à sua vontade. Porque a partir do momento em que você não vive do jeito que você quer, mas vive do jeito que Deus quer, não é você que está vivendo, mas é Ele que está vivendo através de você. Que você possa ter entendido essa mensagem e que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida. A condução para ser discípulo de Jesus, a condição para ser discípulo, é morrer para si mesmo, renunciar a tudo. Se você está amando seu pai, a sua mãe ou outras coisas mais do que a Deus, você não é digno de Jesus, você não é digno dele. Que Deus te abençoe.